Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Como vai? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as funções básicas do Excel. Nós já vimos na aula passada como aprender a usar fórmulas no Excel. Então, nós fizemos as funções básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos começar a usar aquelas funções mais básicas, as primeiras funções do Excel, tá? Então, qual é a principal diferença entre uma função e uma fórmula? Nós dissemos sempre que uma fórmula a gente cria, tá certo? Do jeito que eu imagino. Eu fiz a minha planilha lá e aí eu vou construir ali uma fórmula. A função não, a função ela já vem pronta. Então, nós só apenas usamos a função. Então, a função ela veio o quê? Para facilitar as coisas. Em vez de eu estar criando uma fórmula muito grande, a função ela já simplifica tudo, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos usar a função soma, vamos usar a função máximo, vamos usar a função mínimo, né? Mínimo e máximo, vamos usar a função média, a função conte-se, vamos utilizar um botão chamado de autossoma e vamos usar também um recurso chamado de autocompletar, tá certo? Então vamos direto para a nossa aula? Vamos lá. Vamos vir aqui para o Excel. E aqui está a nossa planilha. Lembrando que a planilha vai ficar na descrição aí para vocês baixarem e treinar, tá certo? Então, pessoal, a primeira função que eu quero calcular aqui é a função média. Por quê? Eu tenho aqui esses valores, eu poderia calcular a média. Como que eu queria calcular? Eu poderia somar tudo e dividir por 4, porque são 4 campos aqui para calcular a média. Porém, o Excel ele é inteligente e ele já sabe que nós precisamos o quê? Facilidade, nós precisamos de quê? De velocidade no nosso trabalho. Então, o que é que ele vai fazer? Nós vamos usar a função média que já está em pronto, ó, igual a média, tá? Igual a média, abre parêntese, tá certo? Aí eu vou escolher o primeiro intervalo. Qual é o primeiro endereço? B3. Dois pontos. Qual o último endereço? É o E3. Isso quer dizer, pessoal, que eu vou estar somando do B3 até o E3. Esse dois pontos aqui é um ponto de ligação do B3 até o E3. Então, ele está calculando a média disso tudo. Então, não precisa somar e dividir. A média ele já sabe. Se tiver 4 endereços, ele divide por 4. Se tiver 3, ele divide por 3. Se tiver 1, ele divide por 1. Então, a função média ela veio de forma simplificada para facilitar já o trabalho nosso. Tá certo? Então é só dar Enter aqui, ó. Tá certo? Lá na nossa apresentação, nós vimos aqui que tem um recurso aqui, olha só, pessoal. Tem esse recurso aqui, ó, chamado de autocompletar. Tá vendo aqui, ó? Então eu posso usar esse recurso aqui, autocompletar, nessa função aqui, ó. Média, ó, igual a média, igual a média. Ó, tá vendo que já aparece média aqui embaixo? Então, esse autocompletar eu posso clicar aqui 2 vezes, né? Ele já completa o nome e já abre parêntese. Ou então, você vai usar a tecla Tab aí do seu teclado, tá? A tecla Tab está abaixo do ESC, né? Antes do que, tá? Do seu teclado aí. Antes do que WER no seu teclado. Acima do Caps Lock, tá certo? Então, digitei média aqui. Agora vai ser de B4, 2 pontos até E4. Tá vendo como é fácil? Beleza? Vou usar o autocompletar agora com Tab. Igual, né? A média, ó, eu começo a digitar, ele já me dá a lista de funções, ó, já me dá essa lista. Aí eu coloco aqui o acento, ó, média, ó, apareceu embaixo. Quando já aparece o primeiro aqui, ó, você pode usar a setinha aqui também descendo. Quando aparecer o primeiro, é esse, só pressionar Tab, ó, e ele já completa para você, beleza? Então, agora vai ser o quê? Nós estamos na linha 5. Se nós estamos na linha 5, vai ser o B5. B5, 2 pontos, vai ser agora o quê? B5 até E5. E olha, queridos, olha só, esse recurso. Nós já fizemos. Se essa planilha aqui fosse muito grande, eu teria que fazer de um a um até lá embaixo. Observa que como a função já está feita aqui, ó, eu coloco o mouse aqui no cantinho, vai aparecer esse sinalzinho de mais.
Eu posso clicar, segurar e arrastar, que ele já vai fazer tudo para mim, tá certo? Aqui, a mesma coisa, eu vou usar a função soma, igual a soma, tá vendo? Olha o soma aparecendo, vou dar um tab, autocompletou, certo? Aí eu vou pegar o primeiro endereço, eu quero somar do B3, né? 2 pontos até o E3. Ó, ele já fez a ligação, igual a soma, B3, 2 pontos, E3, somou todo o intervalo, dou Enter, ó, já somou tudo. Posso colocar o mouse aqui no cantinho, ó, clico, seguro e arrasto. Beleza? Observa que para usar as funções é bem tranquilo, é bem fácil, porque as funções já estão prontas. Tá certo? Aqui nós temos que usar a função soma também, tá certo? Então, para usar a função soma, é a mesma coisa. Eu posso usar na vertical, por exemplo, ó, e posso usar na horizontal. Aqui nós usamos na horizontal, de B até E, de B até E. Aqui não, eu vou usar ela na vertical, na mesma coluna. Eu vou somar todas as vendas de janeiro. Então, eu vou colocar igual a soma, abre parêntese, olha só, posso selecionar assim também e arrastar, ó, do B3 até o B8. Então, eu posso fazer assim, ou eu posso simplesmente digitar os valores, tá? Mas tem um outro recurso também que eu posso usar, que é o autossoma. Tá vendo essa ferramenta aqui, ó? Autossoma? Autossoma quer dizer soma automática. Como é que eu faço? Eu seleciono os valores que eu quero, ó. Eu quero o valor aqui, então aí ele já sabe que o valor vai ser na próxima célula. Só clico no botão autossoma, ó. Tá vendo? Que ele já fez a soma para você. Então já está aqui a função soma pronta, ó. Seleciona, olha como é fácil. Olha como é fácil aprender Excel, gente. Olha como é fácil. Ó, já fez função para você. Se eu quiser arrastar aqui, posso? Pode também, não tem problema. Eu posso arrastar ela tanto na horizontal quanto na vertical. Beleza? Aqui, gente, nós vamos usar a função máximo. Para que eu uso a função máximo? Eu quero saber qual a maior venda de janeiro. As vendas são essas aqui. Eu vou até colocar uma corzinha aqui para facilitar para vocês. Então, olha só, eu quero saber o maior valor de venda. Então, eu uso a função máximo. Ó, igual a máximo, tá vendo? Já apareceu o máximo. Dou um tab, completou, seleciono os valores que eu quero. Ó. Eu quero o maior valor daqui, de janeiro. Dei um Enter, ó. Ele disse que a maior venda de janeiro é 453. Será que é verdade? É verdade, 453. Está aqui. Então, posso clicar aqui simplesmente, ó, e arrastar. Tá certo? Agora eu quero saber qual é o valor mínimo. Mesma coisa, gente. Igual a mínimo, ó, a função mínimo já apareceu. Agora eu vou selecionar também. Qual é a menor função? É o mínimo? Fecha parêntese. Ele disse que a menor venda é 233. Será que é 233? 233, 233, 233, está aqui. Então é a menor, tá certo? Pronto. Agora ele quer saber a média de vendas de janeiro. Mesma coisa, vamos usar a função média que nós já usamos lá do outro lado. Igual a média. Posso usar o autocompletar com tab, ó. Aí vou selecionar a média, ó. Ele já calcula a média, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, aqui está a média. Estou clicando e arrastando para facilitar. Vocês podem fazer de um a um. Essa função aqui, continue, gente, ela vai usar o quê? Para contar quantos números tem, tá? Nesse intervalo aqui. Então, eu posso usar aqui igual a conte, né? Conte, ponto num, ela já aparece aqui embaixo. E aí eu vou selecionar o intervalo. Que intervalo é esse? Do B3 até o B8. Fechei parêntese, dou um Enter. Ele diz que tem 6 números. Tá? É só para contar. Se eu apagar um aqui, vou apagar esse aqui. Ó, agora só tem 5. Dou um Ctrl Z e ele volta ao normal. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o assunto da aula de hoje. Tá certo? Então, e vocês pratiquem isso aqui, baixe essa planilha, treine essas primeiras funções, e daqui a pouco nós vamos praticar cada vez mais, tá certo? Um abraço a todos e até lá.